Caso do estupro de uma menina de 11 anos de Santa Catarina, onde a juíza aparece conversando com ela, sugerindo que leve a gestação para mais algumas semanas para que a criança seja levada depois para adoção. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse áudio? Que vocês queriam a interrupção da gravidez. Você sabe o que é a interrupção da gravidez? Não. Para você, qual a expectativa que você tem em relação ao bebê que está contigo? Você quer esperar ele nascer? Você quer vê-lo nascer? Não quer? Não quer vê-lo nascer. Como que vocês chamam isso entre você e a tua mãe? Esse não querer ver o bebê nascer. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na tua barriga, para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser? É que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta para o médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho de bebê? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas? Aceitaria? Uhum. Nem sei o que falar sobre isso, complicadíssima essa situação. Bem complicado. A verdade é que a lei é clara, né? Exatamente. E o juiz, ele precisa aplicar a lei. Eu não posso colocar como juíza as minhas convicções pessoais, a minha religião, ou seja lá o que for, né? O juiz, ele é um aplicador da lei e a gente consegue perceber aqui que ela aplicou tudo, menos a lei. Em que casos, doutora, o aborto é permitido no Brasil? O Código Penal, ele traz 2 possibilidades, tá? O aborto, ele poderá ser feito desde que seja por conta de uma gestação, né, que acabou vindo em relação a uma situação como essa, né, de um estupro, ou se a gestante correr o risco de vida. Então, são essas 2 situações que o Código Penal ele traz como possibilidade. As demais estão afastadas, mas essas 2, a lei ela precisa ser aplicada nesses casos. E especificamente nesse caso que nós estamos percebendo, essa gravidez ela foi gerada através de uma situação complicada, né? Uma criança como essa foi submetida a uma situação extremamente complicada, de um estupro e tudo mais, e a lei a resguarda nesse direito de ela não continuar, né, com essa gestação, dela conseguir interromper. Então, a gente consegue perceber que legalmente esse é um direito dela e precisaria estar sendo exercido na prática. Não sei se a gente vai ter dados para falar sobre isso, mas a gente está falando de uma menina de 11 anos. Exatamente. Cadê a mãe dessa menina? Porque até onde a gente apurou, parece que a mãe e a criança não queriam levar essa gravidez a termo. Uhum. Até onde vai o poder dos pais numa situação como essa? A gente está falando de uma criança de 11 anos. É que aí são muitas situações para serem analisadas com as poucas informações que nós temos, né? Eu analisei aí essa situação de uma outra vertente, né? E ao que parece, ela teria sofrido isso em um ambiente familiar, tanto que a própria juíza decidiu afastá-la de casa e colocar ela num abrigo justamente por essa situação. Então aí a gente tem uma situação complicada, né, da gente poder analisar com as poucas informações que a gente tem, mas a mãe, né, nesse caso, ela acaba representando a filha nessa ação e você percebe que ambas tinham a vontade de não continuar com essa gravidez. O grande obstáculo foi da juíza, que na realidade trouxe esse impedimento aí que é absurdo, né? Talvez pautado numa norma técnica que existe, isso para funcionamento do hospital, para dizer que a partir de 22 semanas é recomendável que se tenha uma autorização judicial para isso. Então, os hospitais eles acabam encaminhando essa situação para que o juiz fale, olha, agora está permitido fazer esse tipo de aborto, né? E aí acaba tendo esse procedimento. Talvez tenha sido esse o caso que a gente está analisando aqui. Por conta dessa situação, foi submetido à juíza para poder dar essa autorização, né?